que Deus tinha interesse que a Lídia ouvisse o Paulo? Porque o Paulo era um homem de Deus. Ele era um homem consagrado a Deus. Está certo que ninguém é perfeito, né? Mas ele estava em condições de ser usado por Deus. Ele tinha a vida dele no altar, tinha intimidade, ele estava em condições de Jesus usar ele. E muitas das vezes, Deus levanta a pessoa certa para falar com você, mas às vezes o inimigo tenta distorcer, tenta levar você para o outro lado. Ele faz isso assim, ele tenta desviar você não ouvir aquela pessoa, e é justamente aquela pessoa que Deus está querendo usar para falar com você. Deus tinha a pessoa certa para falar com a Lídia. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ajude você a entender essa revelação que eu estava pensando que isso é muito forte. Não foi Deus abriu o coração da Lídia só para ouvir a palavra, não, para falar, para que ela ficasse atenta ao que Paulo dizia. Então ela fazia questão, ele fazia questão que a Lídia ouvisse o Paulo, porque o Paulo estava sendo usado por Deus. Porque não existe ninguém perfeito, pessoal, mas você tem que observar quem você ouve, de quem você ouve. Porque uma palavra errada, de uma pessoa errada, pode acabar com a sua vida. Eu estava explicando de manhã sobre o Teudas. Teudas era um homem que o apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele ia lá e pregava tudo distorcido. Desviou 400 homens e se perdeu. O Teudas e esses 400 homens que foi pela cabeça dele. Um evangelho errado é a pior coisa que tem. Porque aquilo ali entra em você de uma tal maneira e você, de vez de ir para o lado certo, você vai para o lado errado. Aí, atrasa as suas bênçãos, atrasa a sua vida, nada acontece. E você ouvir uma pessoa que também não está em condições de pregar para você. De repente você está com a vida até mais limpa do que a dela. O que acontece? Você não vai andar. Você está entendendo? Você não vai andar. Então você tem que observar quem que Deus está falando com você. Quem Deus usa para falar com você. Você tem que observar essas coisas. Você sente. Você no seu espírito, você sente quando aquilo ali é para você ou quando não é para você. Você entendeu? Então ele está falando aqui, vou repetir aqui. E depois, no 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, não é isso? E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta do que Paulo dizia. Deus queria usar o Paulo para falar com ela. E depois foi batizada ela e a sua casa, e nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Nos constrangeu isso. Só depois que ela ouviu Paulo, e que Deus usou Paulo para falar, que a vida daquela mulher mudou, pessoal. Às vezes você olha para o pregador, você olha para a pregadora, você não dá nada por ele, não dá nada por ela. Às vezes você enxerga até lá uns defeitinhos, sei lá. Mas Deus conhece o que está dentro daquela pessoa ou não. Ele sabe se aquela pessoa é obediente, se não é. Se aquela pessoa está em condições de ser usada, se não é. Muitas das vezes a aparência engana. Você olha a pessoa, não, mas aquela pessoa ali é que é a pessoa certa para pregar para mim, não é possível. Que santidade, que temor. E você vai olhar a vida da pessoa, não é nada disso. Entendeu? Vai ver que a pessoa, você está mais santo do que a pessoa. Coisa estranha, entendeu? O Samuel, ele foi pela aparência. Quando Deus escolheu, que benção! Deus abençoe, Carla, Bianca. Oh, glória! Isso sim é boa nova, boa notícia. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado sempre. Glória a Deus. É um rapaz que a Carla tinha pedido para... Amém, amém. Deus é fiel, Carla. Jesus é muito bom. Amém. A gente está até para botar um outro testemunho aí que na pasta para editar lá.
Graças a Deus, Jesus é fiel, né? Jesus é maravilhoso. É algum rapaz que ela tinha pedido oração, ficava muito mal lá, mas Deus já curou já, graças a Deus. Então, vai de alta já, graças a Deus. Então, o que acontece, pessoal? O Samuel, ele viu assim, quando ele foi escolher o rei de Israel, ele olhou lá era 9 filhos, né? Foi sem ser o Davi, né? Era 10, né? Os filhos de Samuel, os filhos de irmãos de Davi, gente. Jesus, os filhos de Samuel. Os irmãos de Davi, não eram 10? Acho que era 10, gente. 10 filhos que eles tinham, acho que era 10. Mas enfim, ele foi lá para escolher o rei de Israel. Novo rei de Israel. Aí vem esse. Mas esse aí deve ser esse. Aquele esporte de rei, né, de soldado, não era esse. Aí vem outro, todo fortão, não, mas só pode ser esse aí, também não era esse. Depois que acabou todos eles, Jéssica, acabou todos os seus filhos? Não, ainda tem um magrelinho que está para lá, cuidando das ovelhas para lá, mas aquele ali não deve ser não. Ele nem chamou, o pai nem chamou o Davi, ele nem chamou de estampinha, com certeza não é mais o rei de Israel. Só que Deus sabia quem era o Davi. Nem os pais dele sabiam quem era ele, mas Deus sabia quem era. Que Deus não erra na hora de escolher. Deus sabia que, embora ele não tivesse aquele porte de rei, de soldado, mas Deus conhecia o coração de Davi. Sabia que Davi era um homem que ele podia usar. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha condições de ser usado. E aí Deus mandou chamar, Samuel mandou chamar o Davi. E quando entrou o Davi, vai ver que tanto sujo lá das ovelhas, né? Todo largado lá no campo lá. Quando ele entrou lá, ruivinho, pequenininho. Olha, esse aí é o meu escolhido. Aí sabe o que Deus falou com Samuel? Porque Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Esse é o meu escolhido. O outro podia ter aparência, podia ser forte, mas não tinha condições. E vai ver que no coração dele tinha umas coisas que não tinha como ele ser usado, entendeu? Já o Davi, para os homens, ele era desprezado, irmão. Tampinha, pequenininho, quem vai usar aquilo ali? Mas ele que era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele foi lá lutar com Davi, né, com Golias, todo mundo desprezava Davi, porque ele era pequenininho, tadinho, não sabia usar uma arma, mas era aquele que tinha condições de ser escolhido, que tinha condições de ser usado por Deus. Então, às vezes a pessoa olha lá o pastor não dá nada por ele, não dá nada por ela, mas é aquela pessoa que está sendo usada por Deus. Você tem que observar isso. Quem você ouve está com Deus, anda com Deus, não é só falar não, pessoal. E falar é fácil, falar o vento leva, não é só falar não. É você observar a vida daquela pessoa. Não estou falando de bens materiais, não, estou falando de bens espirituais. Aquela pessoa de santidade, o que você vê dela? Às vezes, eu infelizmente, hoje em dia, eu tenho um pouquinho de maturidade com Deus para pregar isso, porque eu já passei por isso, tá? Infelizmente, eu já vi, né? Não estou julgando. A gente julgar é uma coisa, ver é outra. Você também não pode dizer que você não viu. Entendeu? Por exemplo, você viu uma mulher dando uma tapa com uma criança de 2 anos. Você não vai julgar, mas você viu que ela fez errado. Ela deu uma tapa com uma criança de 2 anos. Entendeu? Julgar é uma coisa, ver é outra. E infelizmente eu já vi pessoas muita coisa de santidade e ter no fundo um troço na vida da pessoa que impede Deus de usar a pessoa. Entendeu? É um troço escondido, um troço que não deixa Deus usar. Porque a palavra de Deus diz: sede santo,
porque eu sou santo. Falhar, a pessoa pode falhar. Às vezes, quando a pessoa não é todo dia que a pessoa está num bom dia. Principalmente pastor e pastor, irmão. Pastor e pastor é meio esquisito, sabia? É, cheio de coisa, tem altos e baixos, igual aquele, como é que é? Lutero, que a gente viu, Lutero não é Lutero, você vê que Lutero, é Lutero. É igual ele quando foi casar com a mulher que pediu ele em casamento, ele falou, tem dia que eu não saio nem da cama, você tá entendendo? Então, tem lá seus altos e baixos, um dia tá rindo, outro dia tá meio esquisito, porque é muita responsabilidade que a pessoa tem, entendeu? Então tem horas que tá assim, tem hora que a pessoa tá rindo, tem hora que tá chorando, tem hora que tá brincando, tem hora que não tá, que não quer conversa, mas nada que seja gravado para Deus não usar aquela pessoa, você tá entendendo? Agora tem coisas que é pesado. Por exemplo, se eu estivesse aqui pregando, mas eu estou envolvido com uma pornografiazinha, uma paixãozinha secreta, você está entendendo? Com alguma coisa ilícita que Deus não poderia me usar. Você não saberia disso, mas como que Deus ia me usar? Deus sabe, irmão, Deus conhece. Então, muitas das vezes, Deus está dirigindo você para você ouvir uma pessoa, porque Ele sabe que aquela pessoa ali, por mais que você ache que é falho, o ser humano é falho, gente, ninguém é perfeito, não. Mas Deus sabe que pode usar aquela pessoa. Deus conhece o coração daquela pessoa, e Deus conhecia o coração de Paulo. Deus sabia que ele usava Paulo, por isso que Deus escolheu Paulo. Aí, vamos lá, vamos repetir isso aqui, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e servia a Deus, ela nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que ela tivesse atento o que Paulo dizia. Deus queria que ela ouvisse Paulo. Outro que Deus escolheu uma pessoa específica. Estou falando que Deus escolhe a pessoa certa para falar com você. Pastor, como é que eu sei que essa pessoa é a pessoa certa? Irmão, quando você ouve a pessoa, você tem resultado. Entendeu? Ah, pastor, mas eu já estou, mas você tem que ver também se você está obedecendo. Se você ouvir o que é obedecer, como é que Deus vai fazer? Por exemplo, Naamã, ele foi na pessoa certa. Porque o Eliseu, né? O Eliseu, ele era de Deus. Ele não era homem de Deus. Ele foi na pessoa certa. Mas se o Naamã não quisesse obedecer o conselho dele, aí a culpa não é do profeta, nem de Deus, seria a culpa dele. Mas ele ouviu a pessoa certa. Por ele ter ouvido a pessoa certa, ele foi curado daquela lepra. Mas também se ele vai lá e o Eliseu é mal conversinha, Eliseu já tivesse os casinhos por fora, bebesse virilais, nem ia acontecer nada, pessoal. Você está entendendo? Você tem que ver, será que essa pessoa é de Deus mesmo? Vê pelos sinais, pelas coisas que acontecem na vida da pessoa. Você entendeu? Nas coisas que Deus usa ele ou ela para fazer. Para começar, só a pessoa estar de pé, a pessoa já é de Deus, senão ele é de pé no nariz, está entendendo? É igual aqui esse ministério aqui, graças a Deus a gente vai comemorar aqui 8 anos. Milagres, cura, não tenho nem conta mais de quantas pessoas já batizei aqui, perdi um pouquinho as contas. Você está entendendo? E graças a Deus, Deus tem sustentado essa obra. É Ele que tem mantido isso aqui de pé. Se não tem Deus, aí não acontece nada, só conversa, o pessoal daqui a pouco vai tudo indo embora. Poxa, não acontece nada. Estou lá esses anos todos, continua com a mesma coisa. Não. Nós precisamos ter cuidado com quem nós ouvimos. Deus escolhe a pessoa certa para falar com você. Pastora, como é que eu vou saber? Ora a Deus, irmão. Ora a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre quem é a pessoa certa. Essa aí, o Senhor quer que eu ouça sério e vai mudar a minha história. Deus vai te mostrar. Glória a Deus. Vamos lá. Atos. Aqui a gente já está aqui, né? Aqui quem Deus escolheu? Paulo. Agora vamos ver um outro caso aqui. Atos 10. Deus sabe quem Ele pode usar. Não é assim, vai lá e ouve qualquer um. Entendeu? Vai lá e ouve qualquer um, ouve a palavra de qualquer um. Não. Deus falava certinho.
Ó, você tem que ir lá e você vai ouvir fulano. Deus tem a pessoa certa que ele escolheu para falar com você. Glória a Deus, ele sabe que aquela pessoa está em santidade, está em condições de te dar um bom conselho. Você vai, se você seguir o que aquela pessoa está te ensinando, você vai se dar bem. Amém? Atos 10, pessoal. Havia em Cesareia, está escrito aí o centurião Cornélio, né? Acharam todo mundo? Centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Esse homem, ele era um homem muito temente a Deus, orava, fazia esmola, só que tinha uma coisa nele: ele não era salvo para a família dele, porque ele não conhecia o Evangelho, então ele não foi batizado. A Bíblia diz que quem crê, for batizado, será salvo. Ele não conhecia Jesus. E nós não somos salvos por obras, porque somos bonzinhos, ajudamos a instituição, não sei o quê. Não. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Entendeu? É quando ouvimos o Evangelho, cremos, né? Aceitamos Jesus como nosso Salvador e descemos as águas. E esse homem aqui, ele era temente, ele orava e tudo, mas eles não eram batizados, não conheciam Jesus. E o que aconteceu? Só que Deus queria salvar essa família, né? Deus via que eles oravam, que eles se esforçavam, queria salvar essa família. E o que aconteceu? E quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, de diante de Deus. Aí olha o que ele falou para ele, o que o anjo disse para ele, olha só. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar quem, pessoal? Simão, que tem o sobrenome Pedro. Era outro discípulo de Jesus. Paulo era um apóstolo, Pedro também. E ele disse, este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele, não é isso? Te dirá o que deves fazer. Olha só. Deus escolheu uma pessoa para falar com ele. Você vai mandar chamar Pedro. Eu quero que o Senhor escuta Pedro. Por que ele não falou? Ouve aí qualquer discípulo que tem aí, vai lá na sinagoga ouvir a palavra. Não. Manda chamar Pedro. Por que tinha que ser Pedro, pessoal? Deus queria que Cornélio ouvisse Pedro. Por quê? Porque Deus sabia que podia usar o Pedro. Pedro estava em condições de ser usado. Pedro estava com a vida no altar, estava em santidade. Não era qualquer um. Cornélio, vai lá e ouve qualquer um aí, ouve qualquer palavra. Não. Manda chamar Pedro. Eu quero usar o Pedro para falar com você. E eu quero que você ouça Pedro. Você está entendendo? Pedro não está mais aqui, então Deus escolhe a pessoa certa. Eu quero que você ouça o fulano, pastor fulano de tal, e você desvia, fica aí quer dizer, atrapalha suas bênçãos. Deus quer usar aquele homem, quer usar aquela mulher na sua vida, mas você não ouve a pessoa. Você não dá mais ouvido à pessoa, você vai ouvir outra coisa, isso atrapalha. Se ele chamasse aqui sei lá, o Joaquim, o Bernardino, não ia funcionar, porque Deus mandou chamar quem?
Pedro. E Deus mandou ele chamar Pedro e já estava preparando Pedro. E tem isso também, pessoal. Deus quer que eu escolha a pessoa certa para você ouvir e ele prepara aquela pessoa para falar com você. Não é qualquer pessoa, vai lá e fala com qualquer pessoa. Não, Deus nem preparou aquela pessoa para falar com você. Às vezes aquilo nem é para você. Você dispensa que Deus teve aquela preparação de todo carinho com aquele homem, com aquela mulher para falar com você. Ó, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho que você vai ver aqui. Este está hospedado, certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldados que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço. Olha só, pessoal. Ó, lembra que mandou chamar? Que ele foi lá e falou com Cornélio. Olha a preparação do Pedro aqui, ó. Presta atenção. E para orar, né? A 4h06. E tendo fome, quis comer. E enquanto ele preparava, lhe sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-lhe a recolher do céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinham visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, olha só, preste atenção, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só. Ele preparou Cornélio para ouvir Pedro e preparou o Pedro para pregar para Cornélio. Está vendo como as coisas não deu, né, de qualquer maneira? Se o Cornélio mandar chamar outra pessoa que não estava preparado, não foi preparado por Deus para ouvir, para pregar para ele. Você entendeu? Pessoal, as coisas não é de qualquer maneira. Deus foi lá, falou com Cornélio: manda chamar Pedro, que eu vou usar Pedro. E foi lá e preparou Pedro. Pedro, é assim, ó. Não chama com comum que Deus, porque o Pedro tinha aquela mania de, aquela rixazinha, né? De ver falar com o samaritano, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E Jesus falou, né? Deu um ensinamento a Pedro: Pedro, você vai lá, não chama tudo de comum, ou imundo que Deus purificou, não. Você vai pregar para aquele povo. E ele foi, gente. Foi, pregou para a família toda, para o Cornélio, todo mundo se converteu, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, todo mundo desceu as águas. Deus tem a pessoa certa que Ele prepara para falar com você. E se você perder essa oportunidade, já era.
E o inimigo, ele sabe disso, ele sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você não ouvir justamente aquela pessoa. Você pede oração para todo mundo, vem na tua mente dizendo que você não pede a fulano para orar. Não, mas eu vou ficar incomodando. Aquela ali você não pede, ou aquele ali você não pede. Porque o inimigo que te impede de fazer isso, que sabe que se aquela pessoa orar por você, sua história vai mudar. Sabe que se você ouvir o conselho dela, sua história vai mudar, o dele. Aqui, ele já, não vou ler essa parte aqui toda, senão a gente vai ficar aqui até muito tarde. O que aconteceu? Pedro foi, quer ver? E descendo Pedro para junto dos homens, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou aquele que vem procurar. E qual é a sua causa? Por que está aqui? E ele disseram: Cornélio, centurião, um justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação e dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse que, pessoal? As suas palavras. Lembra de Lídia? E Deus abriu o coração para ouvir a palavra de Paulo. Aqui ele está chamando Pedro para ouvir as suas palavras, porque Deus se usar Pedro. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, e já tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés, adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, que também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que estavam ali. Eu disse: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se com estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que há nenhum homem estando comum ou imundo. Viu? Deus preparou Pedro. Pedro não foi de qualquer maneira. Por isso, sendo eu chamado, vim se contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Ele disse: Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim apresentou-se um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão na memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Esse está hospedado em casa de Simão curtidor, junto ao mar. Ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste de mim. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado, tá vendo? Isso é que é ter um entendimento, pessoal. Ele entendeu, poxa, não, Deus quer que eu ouça Pedro. Ele mandou chamar o Pedro para ouvir. Aí o que aconteceu? Vamos lá. E abrindo a Pedro a boca, disse: reconheço por na verdade que Deus não faz acepções de pessoas, mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, é que este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Galileia, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu o seu filho Nazaré, com o Espírito Santo, ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual vai fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. E eis ressuscitou Deus ao descer
antiga e fez que se manifestasse, não a todos os povos, mas as testemunhas de Deus antes ordenaram, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, de testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas, de todos os que neles creram, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar em língua magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, para que esses não sejam batizados, e também receberam como nós o dom do Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse por alguns dias. Está vendo? Eles ouviram a pessoa certa que Deus enviou. Foi todo mundo batizado com o Espírito Santo. Se ele não ouve a pessoa, pastor, se a pessoa não ouve a pessoa certa, não foi Deus que preparou para você. É só uma palavra, não vai acontecer nada na sua vida. Porque não foi o que Deus preparou. Vai ter resultado quando é Deus. Deus preparou aquela pessoa para você ouvir, preparou você para ouvir ela. Mas se você não ouve, você ouve a pessoa errada, a pessoa que vai em pecado também, a pessoa que não tem nada a ver com Deus, você não dá. Você está entendendo direitinho, pessoal? Ou não? Você viu aqui, houve resultado, houve salvação, mas por que houve isso? Porque Deus estava com Pedro. O Pedro era a pessoa certa que Deus escolheu para o Cornélio ouvir. Atos dos Apóstolos. Não tem mais sombra de dúvida, pessoal. Terceiro, tá? Primeiro foi a Lídia. E Deus enviou quem? O Paulo. O segundo lá foi o Cornélio. Quem que Deus preparou? Agora a gente vai para o Atos 9. Pode escolher, por favor, tá? Vamos lá, pessoal. Atos 9, né? Atos 9. Lá no versículo 1. Acharei? Isso aqui, pessoal, é um estudo profundo da palavra. Você está entendendo? Ou não? Porque a gente tem que pedir a Deus. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para entender o que ele falava. Não adianta a gente ouvir e entender. Isso aqui é um estudo profundo da palavra que Deus está falando com você. Quando chegar em
Me ensina a ouvir a pessoa que o Senhor levantou para falar comigo. Me ajuda, me abre o meu entendimento do meu coração, porque às vezes você está ouvindo a pessoa e não está acontecendo nada. Mas às vezes o problema não está naquela pessoa que você ouve. Está em você, talvez você não esteja entendendo. Entendeu? Ou você não dá muita bola. Você acha que não é Deus que está usando a pessoa, isso atrapalha. Porque como é que acontece na vida dos outros? Não vai acontecer só na sua. Como é que aquela pessoa usada na vida dos outros não vai ser na sua? Deus não faz exceção de pessoa. Talvez esteja no ponto de você entender. Ou você não acha que Deus está usando aquela pessoa. Você mistura tudo, entendeu? Os evangelhos, o inimigo consegue tirar do seu coração aquilo que aquela pessoa está sendo usada para falar para você. Você foi orar, você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender a sua palavra, entendeu? É isso, pessoal. Amém? Cuidado com o que você ouve, com quem você ouve. Às vezes você talvez não tem nada a ver com Deus. A pessoa vai te falar um negócio para você. Se você for complicar mesmo a vida da pessoa, você vai falar, meu Deus. Eu achando que, entendeu? Você tem que ver isso. E ora a Deus. Deus não deixa o servo dele ser enganado. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: não há nada em oculto que não venha ser revelado. Deus nunca vai deixar você ser enganado. Se a pessoa não tem condições de pregar para você, a pessoa não está tendo nada a ver com Deus, Deus vai te mostrar. Vai direcionar você para a pessoa certa. Deus sabe o que faz. Ele não vai deixar você na pior. Sim ou não? Perdido, no meio do caminho, do nada, não. Ele está falando aqui, Atos 9, versículo 1. Acharam ele? E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, que é homem, que a mulher, conduzisse presa a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. O Saulo estava indo pelo caminho errado, ele não estava indo no caminho certo. Sabe por quê? As pessoas que o Saulo ouvia não eram usadas por Deus. Ele era desde pequenininho religioso, mas ele não conhecia Jesus, porque as pessoas que ele ouvia só tinha aparência, não tinha intimidade com Deus. Os líderes espirituais de Paulo tinha nada a ver com Deus. Tanto é que você vê, desde pequenininho ensinado ali, porque ele era um fariseu, mas ele não conhecia Jesus, que ele estava respirando ameaça de morte, cheio de ódio no coração. Que evangelho é isso? Que a pessoa, quando conhece Jesus, ela entende que Deus é amor. Então ela vai passando a amar as pessoas, amar até os inimigos. O Saulo, tadinho, estava todo envergonhado, entendeu? O ensinamento dele estava envergonhado. Ele ouvia pessoas que não tinham nada a ver com Deus, só que Jesus queria salvar o Saulo. E Jesus tinha um plano na vida dele. Sabe o que Jesus fez? Tirou ele do meio dos fariseus, dos escribas, do mestre da lei, tirou do meio daquele povo que não tinha nada a ver com ele, para separar o Paulo. Agora o Paulo tem que ouvir eu. Ele vai ter que passar a ouvir agora a pessoa certa. Ele não podia mais ouvir qualquer pessoa. Então ele está dizendo assim, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para ti recalcitrar contra leões. E ele, tremendo e temendo, disse: que queres que eu faça? E ele disse, Senhor, olha o que ele disse, preste atenção: levanta-te
cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Engraçado, você percebe só, Jesus não pregou com Paulo. Até apareceu para ele, mas não pregou para ele. Sabe por quê? Jesus tem os mensageiros dele aqui na terra, pessoal. Jesus tem as bocas dele aqui na terra. As pessoas certas. Aí o que aconteceu? Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz e não viram ninguém. E Saulo se levantou da terra e abriu os olhos e não via ninguém. E guiado pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Agora presta bem atenção, pessoal, de novo. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis aqui, Senhor. Ele disse: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Presta bem atenção, ele avisou quem? O Ananias. Ananias preparou o Ananias para falar com Paulo. Você vai lá, que você vai falar com ele. Vou te usar para você falar com ele. E preparou o Paulo para receber o Ananias. Que é o que ele disse, ó. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre a mão para que ele tornasse a ver. Olha só. Ele preparou Paulo para ouvir o Ananias. E preparou o Ananias para falar com Paulo. Deus tem a pessoa certa para falar com você. Que ele preparou para falar com você. É a pessoa que ele fala assim, é mais ou menos de coração para coração, do coração do Pai para o seu coração. É a pessoa certa. Mas quando a gente está meio distraído, não dá muita confiança que Deus fala, você não consegue observar isso, você vai deixando passar. Entendeu? E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quanto mais tem feito aos seus santos em Jerusalém. Eis aqui que tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto devem padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, pondo na mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo me caiu nos olhos como nas escamas. E imediatamente recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Glória a Deus. Mais uma obra bonita que Deus fez lá na vida de Saulo, fez na vida de Pedro, de Cornélio, e fez na vida da Lídia. Porque eles ouviram a pessoa certa que Deus levantou para falar com eles. Cuidado para você não ouvir a pessoa errada. A pessoa que não está tendo nada a ver com Deus. Você não tem intimidade com Deus, aleluia, glória a Deus, mas você vai olhar. Não foi Deus que preparou, não foi Deus que não é Deus que está usando essa pessoa, você está se enrolando, se afastando de Deus. Por que Deus levanta a pessoa certa? Por causa disso aqui. Gálatas, vamos lá, pedir cada hora, pessoal. Gálatas. Olha por que ele levanta a pessoa certa. Você não sabe o que está no coração da pessoa. Você não sabe como é que é a vida daquela pessoa com Deus. Então você tem que observar isso.
Glória a Deus, a pessoa que prega para você, não tem que ter uma vida direitinha no altar, não pode estar por aí fazendo coisa errada, entendeu? Coisa que pensa Deus de usar essa pessoa. Lá no livro de Gálatas, no versículo 6, desculpa, gente, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Natália, você não pode ter celular, por favor? Porque Deus prepara a pessoa certa para falar com você, porque Ele sabe quem é quem, pessoal. Ele sabe o que está dentro daquele homem, o que está dentro daquela mulher, se tem condições de pregar para você ou não. Se está te enganando, se não está, Jesus sabe tudo isso. Então, olha o que está escrito aí, pessoal. Acharam aí? Vamos lá. Maravilha, a incontinência dos Gálatas, não é isso? Maravilha de que tão depressa passaste daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O pessoal lá mudou de evangelho, pessoal. Saiu daquele evangelho da santidade. Como assim muda de evangelho? É quando a pessoa, não, mas lá o fulano lá disse que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que a gente não tem que dizimar nada não. Entendeu? Não, mas aí o pessoal diz que na Bíblia lá fala sobre vinho, não tem nada a ver de tomar um negocinho não, tem até lugar que serve Santa Ceia com vinho, né, com álcool, bebida alcoólica, não, isso não tem nada a ver não, isso aí foi antigamente. As pessoas vão distorcendo o evangelho, pessoal. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta é estreita. Outro dia eu estava até pregando aqui sobre a prostituição. A pessoa pensa que a prostituição é só quando a pessoa sai com alguém por dinheiro, se vende por dinheiro. Não, gente. O nosso corpo, que é de Deus, é santo. É santo. Então nós temos que zelar pelo corpo, que a Bíblia diz que nem nosso não é. O corpo pertence ao Senhor. Vós não sois de vós mesmos. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Então a pessoa que ainda não é casada, né? Fica com um relacionamentozinho aqui e ali, entendeu? Os jovens aí que caem pro lado de pornografia, tudo isso é pecado, pessoal. Entendeu? Você vai falar que é pecado, o pessoal não aceita, mas isso está na Bíblia. Que nos últimos dias eles teriam comichão nos ouvidos, eles não aceitariam mais a verdade. Entendeu? Ia voltar a fábulas. Quer dizer, mas se você olhar para aquele versículo que Jesus disse assim: céu e terra passará, mas minhas palavras não hão de passar, eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você vai ver que a gente não pode mudar a palavra de Deus. Pode até ter mudado o século, a geração, mas a palavra de Deus tem que permanecer. Isso aqui é coisa que a gente não pode mexer. Não, mas modernizou, é assim mesmo. É normal a menina ir dormir na casa do namorado, nem casado, não é? Está errado isso. Está errado, isso está errado. Entendeu? Muitas pessoas acham que isso é normal. Não, mas se der uma camisinha lá, não tem nada a ver não. Então quer dizer que a gente vai mudar, rabisca lá a Bíblia lá. Entendeu? O tio faz igual eu estou fazendo aí. Tira a página, pronto. Normal. Só se eu fizer isso, você vai fazer o quê? Vai mudar a escritura. Então o pessoal não aceita, mas é verdade. Mas aqui ele está dizendo que eles mudaram o evangelho. Aqui, ó, quer ver? Passasse daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, não existe outro, o evangelho é um só. Mas há alguns que vos inquietam, querendo transformar o evangelho de Cristo. Tem gente que vai até atrás de você te inquietar. Você é dizimista, é trouxa. É ruim de ficar dando um dia na igreja. Isso é coisa de antigamente, rapaz. Quem disse pra você que você tem que dizimar? Você tá entendendo? Você caiu nessa também, E fica. A pessoa não faz
não obedece, está incomodado que você obedece. Assim, ela não vai querer tirar você também do caminho certo. Aí ele está dizendo assim, ó, mais ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja o quê? Anátema, é uma maldição na sua vida aquilo ali. Assim como já vos disseram, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema. Agora preste atenção que eu vou te explicar. Por isso que Deus levanta a pessoa certa para falar com você. E se prepara você para ouvir a pessoa certa. Sabe para quê? Para você não ouvir isso aqui, ó. O evangelho tudo errado, tudo distorcido, a pessoa não tem nada a ver com Deus. E Deus prepara a pessoa para falar com você, e você para ouvir aquela pessoa, porque Deus conhece aquela pessoa e sabe quem é aquela pessoa. Ele vê coisas que você não vê, pessoal. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa está ouvindo pessoas que, se você soubesse da intimidade daquela pessoa, você nem ouvia. Entendeu? Deixa eu mostrar um negócio. Que às vezes Deus, ele mostra às pessoas coisas só para o profeta. Ele não está mostrando para a igreja, mas ele já está mostrando para o profeta e usa aquele profeta lá para não deixar o povo ser enganado. Aí o povo não ouve o profeta, acaba sendo enganado. Glória a Deus, eu vou mostrar um negócio a você rapidinho, tá, pessoal? Porque eu sei que já deu a hora já, isso aqui vai ser rápido. Só pesquisar aqui rapidinho. Ezequiel. Deixa eu ver se é aqui, tá? Deixa eu ver se é aqui. Deve ter aqui, já que eu vi isso aqui, já li muitos livros de Ezequiel, Isaías, acho que não tem muito ano de estudo esse livro. É esse aqui mesmo, pessoal. É esse aqui mesmo. Eu vou mostrar um negócio a vocês aqui. Presta bem atenção. Ezequiel era um profeta, pessoal. Profeta de Deus. E Deus está usando Ezequiel para limpar a casa de Israel. Porque o povo de Israel estava cometendo muita abominação. E ali, sabe o que estava acontecendo? Tinha até pessoas que se diziam de Deus, sacerdotes, pessoas que serviam a Deus no altar, que estavam praticando coisas horríveis. E Deus mostrou para Ezequiel: Ezequiel, vem cá ver, ó, o que eles estão fazendo aqui. Quer dizer, o povo, eles saíam lá, sacerdotes, os pessoal lá, né, que pregava lá na época lá, tudo santificava lá na frente do povo, chamava o povo para santificar, mas por trás eles estavam fazendo coisas horríveis. E Deus mostrou para o profeta, aqui, ó, vem cá ver o que está acontecendo aqui. Deus mostra para o profeta.
Tipo assim, ó, Ezequiel, vem cá ver aqui que eles estão tudo enganando o meu povo, vem cá, ó. Porque tu sabe o que é sacerdote, não sabe, pessoal? Sacerdote era um homem que eles eram para oferecer sacrifício para limpar o pecado do povo, mas eles mesmos já estavam lambrecados, irmão. Eles mesmos que estavam comendo, entendeu? O negócio estava certo. Como é que eles iam limpar o povo se ele já estava todo sujo também? Aí Deus mostrou o profeta. Vamos lá. Olha o que está escrito aí, 8. Vamos pegar aqui do versículo 5 para a gente entender melhor, tá? Não vai dar para pegar tudo porque a gente está com pressa aqui para terminar. Ele disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Ezequiel 8, versículo 5. Porque Deus, pessoal, às vezes ele mostra coisa do profeta que não está mostrando para a igreja. Mas Deus sempre está usando o profeta lá para ajudar o povo. Pessoal, desperta, com os olhos, não vai por esse caminho, cuidado que sair, está fora da palavra. Você só vai se você quiser. Aí ele disse assim, disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos a caminho do norte. E levantei os olhos para o caminho do norte. E eis que o norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes. Essa está aí na sua, está o quê, Natasha? Na entrada. Ele disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, porque eles estavam fazendo coisa imunda, coisa suja, e pessoas que nem eram para estar fazendo aquilo ali, pessoas estavam de frente no altar, na obra de Deus, coisa séria, gente. Às vezes a pessoa pensa, gente, que as coisas de Deus é uma brincadeira. Mas no dia do juízo a pessoa vai ter que prestar conta. Isso aqui, pessoal, altar é uma coisa muito séria, gente. Isso é uma coisa muito séria. A gente não pode vir para cá de qualquer maneira. Você está entendendo? E eles iam para lá de qualquer maneira, estavam enganando o povo. E Deus sabia de tudo, Deus mostrou o profeta. Por que às vezes, pastor, mas por que Deus mostra o profeta e não mostra para todo mundo? Porque o profeta ele tem que ser maduro, gente. Ele tem que ter maturidade, porque Deus mostra o profeta que é para ele orar e alertar o povo, não é para ele sair jogando ventilador, não. Entendeu? Às vezes eu sei de coisas que Deus me mostra na vida de pessoas que eu não falo isso para ninguém, isso é só para me orar. Para ninguém. Não é para não falar nada, é para me orar. Porque eu vejo que pode falar, que não vai. Já não falo da vida de ninguém, mas vejo que não vai afetar em nada, tudo bem. Mas tem coisas que Deus confiou em você, porque Ele entende que você é maduro na fé. Você não vai julgar a pessoa, você não vai condenar a pessoa, não vai ficar falando da pessoa para todo mundo, você só vai orar para ajudar a pessoa a se levantar. Entendeu? Então aqui, Deus mostrou com Ezequiel. Ezequiel, esse pessoal aí, com Ezequiel, esse pessoal está pregando, está falando, mas olha as imundícias que eles estão fazendo aí, ó, no meu altar. Entendeu? Como por exemplo, assim, um exemplo. Aí eu tenho marido, eu divorcio, aí vem pregar o evangelho. Tá certo isso? Tá, pessoal? Tá errado. Ou eu estou sozinha porque eu sou viúva, meu esposo faleceu, diferente. Agora eu não poderia mandar meu marido embora, entendeu? E continuar. Gente, a vida com Deus tem que ser tudo certinho, pessoal. Não funciona desse jeito. Entendeu? Tem que ter obediência. Então ele está dizendo, então eu estou aqui na igreja, aqui, eu sou uma pastora, vou ter um caso, sei lá, um obreiro, um tesoureiro da igreja. Não, isso é normal nada. Deus fica olhando assim, meu Deus, o que esse povo está fazendo? Hã? Você está entendendo? Deus me diz, essas coisas não podem acontecer, gente. Senão não vai para frente. Ou então o pastor, a pastora,
está lá na igreja, lá de olho no membro, está amarrado no nome de Jesus, gente. Deus me livre, isso é uma coisa dura, uma coisa que Deus não aceita, uma coisa que Deus não concorda. Por isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa que prega para você até tem alguns defeitinhos, mas não tem isso, tá limpo. Entendeu? Às vezes fala uma coisinha demais, é meio estrambelhada, mas pelo menos não tem essas impurezas, essas sujeiras. Entendeu como é que funciona? Então ele está falando aqui, vamos lá. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava uma imagem de cima na entrada. Ele disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Você ainda vai ver coisa pior do que isso, mais cabeludo do que isso, hein? A coisa era séria. O que aconteceu? E levou-me à porta do átrio, onde olhei, e eis que havia um buraco na parede. Ele disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Aí ele cavou lá. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Olha só, Deus estava mostrando tudo para o profeta. Se mostrar a sujeirada todinha aí do meu altar aí, ó. Entendeu? Mais ou menos assim, fulano lá, o marido de fulano tendo um relacionamento com o marido de ciclano dentro da igreja. Então, tudo isso é, às vezes a pessoa tem cargo na igreja. Às vezes a pessoa quer ter cargo na igreja e vai trair marido dentro da igreja. E isso acontece, tá? Isso acontece. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, pode nem de ouvir isso. Só que teve uma pessoa que veio me pedir oração por uma situação assim. Entendeu? Que parece que o pastor era casado, a irmã fazia não sei o que lá na igreja, a irmã foi ter caso com o pastor que era casado. Olha só. Confusão. Você está entendendo? E aí é que vai. Esquece o Espírito Santo de Deus. Como Deus vai usar esse altar? Como? Nós não estamos julgando não, tá, pessoal? A gente estamos instigando aqui para você ter cuidado com quem você ouve. Você não sabe de nada, bobinha. Você está lá, aleluia, glória a Deus. Você está crente que o negócio está solto. Abre um buraco igual Ezequiel, vai cavando que você vai ver. Pega uma pá e vai cavando a vida da pessoa para você ver cada coisa que você vai achando. Meu Deus! Aí é Deus, você ainda vai ver mais, cava mais. E aí? Você, meu Deus, o crente que estava nada. Coisa séria. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. E levou-me à porta do átrio, e eis que havia um buraco, e disse-me, filho do homem, cava agora nessa parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e todos os tipos de ídolos estavam pintados nas paredes de redor, um montão de imagens de outros deuses, entendeu? Tudo pintado nas paredes. Isso aí era os que o povo de Israel, até os sacerdotes, pessoal do altar, estava indo para lá, para esse lugar escondido, adorar, fazer essas abominações escondidas do povo, né? Mas Deus sabia. Entendeu? Eles estavam lá servindo a Deus todo engomadinho, mas por fora estavam servindo os demônios, adorando lá os outros deuses, tudo na escolha. E Deus mostrou tudo para Ezequiel. Vai lá, olha lá. Aí ele disse aqui, ó. E estavam em pé diante deles 70 homens anciões, 70 homens
e subia uma expressa nuvem de incenso. Eu então lhe disse: Viste, filho do homem, os que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, porque os homens anciões eram tudo pessoas respeitadas, né? Era como se fossem assim, sacerdotes, conselheiros do povo, né? Tu vê que lá no livro de, acho que é de Êxodo, Deus levantou lá 70 anciões, não foi, do povo de Israel, para que colocasse o espírito de Moisés sobre eles. Os anciões eram considerados pessoas santas, assim, que Deus usava. Aí Deus até separou 70 anciões, pegou o espírito santo de Moisés e dividiu sobre eles. Você entendeu? Derramou lá sobre ele, né? Agora, olha aqui o que eles faziam. Eles faziam nas escondidas, nas encolhas, gente. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado para você não ser enganado. Tem coisas que às vezes o pastor e a pastora vai falar, você está pensando: mas a pastora está julgando os outros. A gente não está julgando, pessoal, a gente está dando um exemplo. Eu não gosto muito de me envolver com as coisas do mundo, mas eu estava vendo uma reportagem, que eu não sei se vocês viram, uma pessoa aí que era um líder religioso que foi preso por abuso sexual. Tu viu essa reportagem? Abusava da menina desde novinha. Achava cerca de 250, eu acho que foi, né? Fita, sei lá, DVD, sei lá, pornográfico na casa dele, vídeo. E não era a primeira menina que ele abusava, não. Ele abusava da menina desde que idade? Estava lá, 14, negócio assim. E a menina acho que tinha 17, não é? E ele forçou a menina a abortar. E ela já tinha abusado de outra menina. E ameaçava a menina. Já tinha abusado de outra menina, mas o alvo dele era essa. Que ele falou para ela: se você não for minha, você não vai ser de ninguém. E esse líder religioso não podia ter mulher. Mas na encolha ele gravava vídeos pornográficos da menina. Mas lá no povo, como é que é? Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Irmão, mas é sério, eu vi essa reportagem ontem. Falei, meu Deus, o pessoal que acreditava nele como homem de Deus, as famílias que acreditavam nele, que decepção. Até os pais que levavam as filhas lá, que livramento. É sério, pessoal. Infelizmente, isso não é um julgamento, não. Infelizmente, o mundo está assim. Por isso que eu estou te falando. Você tem que ver quem você ouve. Será que essa pessoa está com Deus mesmo? Você tem que vigiar. E se você tem uma pessoa que você sente que é de Deus na sua vida para você ouvir, eu não estou falando só de mim, não, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que é de Deus. Dá valor a essa pessoa. Dá valor, porque tem pessoas que são realmente usadas por Deus, que está abrindo mão, renunciando tudo para pregar o evangelho ali, mas não é todos não, pessoal. Não é todos não. Infelizmente, existem pessoas que o diabo usa para enganar o povo, tirar dinheiro do povo, mentir do povo. Se não me fala a memória, foi até ver a conta bancária dele lá e estava com uma conta gorda também, né? E o povo crente que... Entendeu? Porque é sinceridade. Assim, a gente às vezes fala assim, que a gente não vai julgar a vida de ninguém. Mas você já imaginou? Está amarrado no nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Mas já imaginou? Você vem aqui direitinho, ouve a palavra, em todos os cultos, devolve o seu dízimo, e de repente descobre um troço desse. Não, é sério, tá rindo? Mas não é verdade. Como você vai ficar? Vai ficar até meio injuriado, não vai? Olha, vou te falar, com todo respeito, meu Deus, essa mulher me enganou. Eu igual um trouxa lá, levando meu dízimo, acreditando que o negócio era sério. Não é não? Que decepção, irmão. Se eu soubesse, eu não tinha nem ido ali. Não é não? É uma tristeza, pessoal. Tá amarrado em nome de Jesus, entendeu?
Então você tem a pessoa certinha que você ouve, Deus usa para falar com você, irmão, dá valor a essa pessoa, ora por ela, para Deus manter ela de pé, entendeu? Ela continuar firme ali na presença de Deus. Então, olha o que ele está dizendo aqui, vamos lá. Aí ele disse assim, ó, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um das suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele disse, ainda tornarás a ver maiores abominações que eles fazem. É só isso não. Levou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que ali estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamos, que é deuses, né? Esse é o nome de Deus. Adorando deuses. Chorava lá na presença de outros deuses. Pessoas que diziam que eram de Deus. Coisa séria. E disse-me, vês isto, filho do homem, ainda tornará a ver maiores do que esta. E me levou para o ato interior da casa do Senhor. Pessoal, era na casa de Deus, santuário de Deus, que Deus estava mostrando isso. Eles faziam isso lá nas escondidas, lá na casa de Deus, dentro do santuário de Deus, onde ninguém estava vendo. Aí ele disse assim, ó, estava na entrada, e levou para o ato interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles viraram para o oriente, adorando o sol. Olha só, eles estavam lá, às vezes eles estavam na casa do Senhor adorando a Deus, ele estava adorando a outros deuses. Vocês estão entendendo? Porque tem aí uma religião que o Deus deles é o sol. Não sei se você sabe, o Deus deles é a lua, o sol, a estrela, mas não é mesmo Deus. Não é quem criou isso tudo, não. É o sol, é a estrela, a lua, essas coisas. Então me disse, vê isto, filho do homem. Porventura, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Israel do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e em-nos a chegar o ramo do seu nariz. Por isso também eu os tratei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvireis. Pessoal, esse pessoal aqui que estava cometendo isso, estava no templo do Senhor, pessoas que serviam lá no templo, anciões, sacerdotes, às escondidas eles adoravam outros deuses. Porque tem mais, tá? Isso, tem muita coisa aqui, mas eu não vou ler, não, porque senão a gente vai ficar quebrando tudo. Até ele mostrar todas as abominações, não esse é o dia, tá? É muita coisa. Então, até ele acabar de cavar aquela parede lá, já não esse é o dia. Então, o que acontece? Eram pessoas que serviam a Deus no altar, faziam isso. Tu viu o que Deus falou deles? Eles estão me irritando. Mesmo se eles me ouvirem ou orar, eu não vou ouvir. E quem dependia da oração dessas pessoas? Não sabia que elas faziam nada disso. Estava frito, né? Que Deus não ia ouvir eles, que eles estavam em pecado. E quem ouvia a palavra por essas pessoas? Hein? Me explica, quem ouvia a pregação deles e a oração deles? Estavam perdidos, tadinho, estavam tudo iludidos, porque eles não estavam com Deus.
Eles não tinham nada a ver com Deus. Deus estava até chateado com ele, né? Tanta coisa suja que eles faziam escondido. Então, pessoal, o povo lá de Israel não sabia dessas abominações. Isso aqui era escondido. Ele falou assim: olha o que eles estão fazendo nas trevas, oculto. O povo não sabia, mas Deus sabia. Aí vem a palavra que eu preguei anteriormente. Às vezes você está desprezando uma palavra de alguém que Deus preparou para pregar para você, que Deus conhece o coração daquela pessoa. Às vezes tem até uns errinhos, defeitinhos, mas não é uma mundice dessa. Dá para Deus usar. Ainda dá para Deus aproveitar a pessoa. E aí, muitas das vezes a pessoa ouve uma pessoa que, não, aquele ali que é santo, aleluia, glória a Deus, você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Igual aconteceu com esse caso aí. Tadinho, os pessoal lá ia tudo lá adorar, e tudo não sabia. Não fazia a mínima ideia disso acontecia. Entendeu? Mas Deus sabia. Né? Veio à tona, porque também não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Vai ver que tem gente ali que Deus não queria que fosse mais enganado, Deus até deixou mostrar a verdade, igual aqui. Entendeu? Presta bem atenção em quem você ouve. Presta bem atenção se essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Mesmo com as pequenas falhazinhas, os pequenos defeitos, uma pessoa Deus sabe que pode usar aquela pessoa. Agora tem pessoas que a pessoa está lidando com você, mas só você sabe, só Deus sabe o que tem no coração dela. Eu não gosto de ficar pregando derrota, porque a gente não está aqui para isso, mas às vezes eu tenho que comentar. Essa reportagem, de vez em quando que eu passo, eu não fico vendo televisão, às vezes quando eu passo ali no Google, a reportagem assim, acho que mais chama atenção, né? Assim, às vezes na página do Google, no celular tem uma página assim, que passa as notícias mais urgentes, né? Eu vi esse caso e vi o caso do homem também que matou o pai, viu? Esse caso não sei nem procurar no Google, esse caso aí mostrou no Face hoje. Já estava mostrando no Face. Qual? Esse do religioso aí. Da menina, né? Mas isso aí foi realmente, foi um escândalo isso aí, só Deus. Você imagina só, você confiar na pessoa, né? E o Raul viveu um troço desse, achava muito coisa pornográfica, ele gravava vídeo pornográfico, só Deus. E eu vi também um outro caso também do filho. Ele morava com o filho, o idoso morava com o pai, o idoso morava com o filho, não sei se vocês viram essa reportagem. E o idoso ficou meio sumido. E a família começou a desconfiar, porque ele não era de sumir assim. Só que o cara enganou a polícia durante um tempão. Porque quando a polícia ia lá e apertava a campainha, que a família acionou a polícia. Olha, tem um tempão que a gente não vê meu pai, assim, não sei se era o pai dele, parente dele, e ele anda meio sumido. Mas quando a polícia apertava a campainha, atendia com uma voz parecida, idêntica do senhorzinho, dizendo que estava em casa, que estava bem. Aí eles acreditaram, né? Durante alguns meses eles acreditando naquilo ali. Só que a família começou, não, mas tem alguma coisa errada, que ele só atende a campainha, não abre a porta, nada. E a gente tem muito tempo que não vê ele não sai de casa. Aí, resultado, teve uma hora que a polícia não acreditou mais, percebendo que aquilo ali era tipo uma gravação, uma coisa assim, e invadiram a casa. E começaram a vasculhar tudo dentro de casa. Lá na garagem do cara, a polícia desceu lá com a lanterna, lá nas garagens, na garagem, dentro de casa não, tinha uma freezer cheia de corrente. Aí a polícia, o que tem aí? Aí ficou desconfiado e tal, tirou a corrente e abriu. Quando abriu, a reportagem disse que até os polícias ficou traumatizados com o que viu. O corpo do pai estava congelado da freezer, mas o fedor, a polícia disse que quando abriu assim, aquele fedor, o corpo estava em decomposição dentro da freezer. Tomaram um susto, porque ainda estava
botou ele assim em pé, assim, com a cabeça, como se estivesse olhando, né, pro pessoal. Disse que ia sujar aquele fedor pela casa. O pai, sabe o que o filho fez? Botou o pai dentro do congelador. Aí ele não sabe se ele matou o pai ou se o pai morreu e botou ele ali. Por quê? Porque enquanto o pai estava ali congelado, ele estava recebendo o dinheiro do pai. Que aí não constava o óbito, né? Ninguém falou nada, não constou o óbito. Aí o pai recebia, parece uma pensão, um dinheirinho lá. Aí ele deixou o corpo do pai lá congelado e dá para receber o dinheiro do pai. Falei, meu Deus, como é que pode uma pessoa dormir dentro de casa sabendo que o corpo do pai está na geladeira? Muito sério isso. Agora você vê, vai ver que essa pessoa ia para o trabalho, saía e diz, bom dia, seu Severino, bom dia, entendeu? Tá indo para o trabalho, chega lá, tá. Ó pessoal, bom dia, o corpo do pai congelado na geladeira. Então você não sabe quem é que está no coração da pessoa, pessoal. A pessoa está rindo, brincando com você, você não sabe o que o diabo é capaz de usar ela para fazer. Você entendeu? Por isso não despreze a pessoa que Deus preparou para falar com você, que Ele pode usar para falar com você. E cuidado quem você ouve. Cuidado, as aparências enganam. Só falar igual uma ovelhinha da doida, glória a Deus, igual essa pessoa aí. Misericórdia. Roubaram a casa dele e acharam o próximo todo. Aconteceu com ele igual esse povo aqui, ó. Vai lá que você vai achar essa abominação lá. Coisa séria. Entendeu? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Você já entendeu, né? Deus tem a pessoa certa para falar com você. E glória a Deus. Vamos pegar a água, vamos pegar o sabonete. Graças a Deus, gente. Medita nessa palavra aí. É forte, né, sério? Coisa séria, né, não? Misericórdia. Gente, dia 31 está chegando, hein? Todos estão convidados. Sábado, sem ser esse outro, nós vamos estar comemorando os 8 anos aqui do ministério. Eu ia falar 8 horas. 8 anos aqui no Ministério PEC aqui de Vila São Luís, filial. Muitas bênçãos, muitos milagres, muitas curas, que vai acontecer mais em nome de Jesus, que Deus ainda quer fazer mais. Glória a Deus, é só o comecinho. Em nome de Jesus vai ter mais bênção aí pra gente. Amém? Glória a Deus. E Gui, você já passou a mamãe, Gui? Jesus! Jesus! Vamos orar então. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu vim pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. O Senhor disse que todo aquele que pede recebe. Que o Senhor nunca permita que nenhuma dessas pessoas, tanto que estão aqui no Face, lá no YouTube, que esses vídeos vai para lá, que nenhum deles venham ser enganados, Pai. O Senhor não deixe Satanás, a antiga serpente, pai da mentira, o enganador das nações, usar as artimanhas dele para enganar esse povo. Mas que eles sejam como aquele profeta, o Senhor despertou ele, chamou ele de homens de olhos abertos, que nada conseguia mais enganar eles. Que essas pessoas, Pai, estejam sempre atentas, alicerçadas na sua palavra, firme na rocha, que nada consiga enganar esse povo, Pai. Que eles sejam bons, firmes na tua palavra. E paralisa a ação de Satanás, exigindo que saia da fé, da prosperidade, dos filhos, do casamento. Sai agora em nome de Jesus da prosperidade. Sai da saúde, solta a vida de cada pessoa. Em nome de
consagrando a água, sal, consagrando a peça de roupa, pedindo, Senhor, que o Senhor ponha o seu poder de cura, de libertação, de transformação, Pai. Que todos que usarem sejam curados, sejam libertos, sejam salvos em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba dízimo ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que honra eu honrarei, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Olha, você sai daí agradecendo a Deus. Amém? E vê se segura o conselho de Deus. Guarda a direitinho que Deus está falando, para que nada venha tirar você da presença de Deus. Glória a Deus. É na presença de Deus que a gente vence, que a gente é curado, que a gente é liberto, que a família é salva, que a gente prospera. É na presença de Deus. Glória a Deus. Quando terminar de passar em nome de Jesus, Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? E do YouTube, o pessoal que tem assistido aí os vídeos no YouTube, esses vídeos aqui, eles vão para o YouTube, tá? Pessoal, Deus abençoe todos aí que estão assistindo. Os que estiverem assistindo, se puderem marcar aí, curtir os vídeos, né? Acionar o sininho aí para ajudar no crescimento do canal, tá? Deus vai recompensar aí para ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe aí a todos, em nome de Jesus. E graças a Deus. A internet ela não queria ligar, agora ela não quer desligar. Deus abençoe. Agora ela gostou, quer desligar.